Estamos na residência da presidenta Dilma, que é o Palácio da Alvorada. Muito interessante, muito bonito, mas mais interessante vai ser a conversa que nós vamos ter com ela. Nós vamos ter 2 dedos de prosa, uma das mulheres mais importantes do mundo, a presidenta Dilma. Hoje eu estou em Brasília visitando a presidenta Dilma para ter 2 dedos de prosa muito especial. Presidenta, obrigado por aturar a gente aqui, aceitar o nosso convite. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ratinho, por você estar aqui nos visitando aqui no Palácio do Alvorada. Bom, esse quadro 2 dedos de prosa é um espaço para colocar a conversa em dia. É bem informal, é para bater um papo. E é difícil a gente conseguir bater um papo com a presidenta, uma das mulheres mais importantes do mundo hoje. E eu estou muito feliz e honrado por poder fazer essa conversa com a senhora presidente. E eu queria dizer o seguinte, começando já com uma coisa que eu não sei se a senhora vai gostar de responder. Como é que a senhora viu as manifestações nas ruas? Sabe, Ratinho, eu vi as manifestações das ruas de junho com uma visão muito positiva. Eu acho que elas fazem parte do processo de democracia e de inclusão social do Brasil. Sabe por quê, Ratinho? Porque nenhuma das manifestações, eu não vi os manifestantes em nenhum momento pedirem para voltar ao passado. Nenhum dos manifestantes, nem as manifestações mostraram qualquer intuito de uma volta atrás por algo que tinham perdido lá atrás. Eu acho que elas têm um sentido positivo, que é o seguinte: um país que teve a maior transformação na última década, o que eu acho que as manifestações queriam era avançar mais. Queriam mais democracia, queriam mais garantia de direitos, queriam mais informação e queriam melhores serviços públicos. O que é absolutamente legítimo. E eu acho que nós, no Brasil, nos distinguimos, e eu tenho orgulho de falar isso, porque isso é reconhecido internacionalmente. Nós tivemos uma atitude de ouvir as ruas. E ouvir as ruas significa perceber que quem conquista mais democracia, quer mais democracia ainda. Quem tem a possibilidade de conquistar direitos, depois que os conquista, quer mais direitos. Eu acho que isso é das pessoas. Ninguém quer ficar parado ali onde está, né? Você quer sempre avançar. Avançar, melhorar. E essa força das manifestações levaram a gente a ter várias conquistas hoje. Eu vou te dizer, nós fizemos aqueles 5 pactos, né? Eu gostaria, por exemplo, de sinalizar, dificilmente, sem as manifestações de junho, nós teríamos conseguido os royalties para a educação. Eu já tinha mandado 2 vezes para o Congresso. E conseguimos 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. O que é fundamental. E nós não teríamos conseguido, de uma forma tão rápida, estruturar e agora está conseguindo aprovar, já aprovamos na comissão, o Mais Médico. Mais Médico que não vai, pelo menos em muitos lugares do Brasil, vai ter pelo menos um médico lá. Nós vamos querer, viu, Ratinho, distribuir os médicos considerando 2 critérios: população e pobreza. População, nós temos uma grande concentração de necessidade de médico, não é só no Nordeste e no Norte, não. Também nas grandes cidades do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, há uma necessidade nas periferias das cidades de médicos. E há também no Nordeste, talvez, a maior necessidade junto com o Norte e as fronteiras e a população indígena. A gente vai dar prioridade, vai procurar atender o maior número possível de médicos. Nós vamos fazer um grande esforço para transformar essa questão, porque eu acho que o Mais Médicos não resolve toda a questão da saúde. Nós ainda temos de fazer um grande esforço aumentando a infraestrutura,
criando mais postos médicos, mais unidades de pronto atendimento e mais hospitais. Agora, também é verdade uma coisa, né, Ratinho? Não adianta você ter os locais, os equipamentos e não ter um médico. E a população queixa de uma coisa que eu considero muito importante. Eu vi 2 pesquisas qualitativas só sobre a saúde, não é eleitoral isso, que diz o seguinte: o que a população fala? Eu quero atendimento. Depois ela fala o seguinte: eu quero o atendimento humanizado. Eu quero que o médico me pegue, assim, me examine. Igual sempre, pelo menos o meu médico me examina, né? Que é uma atenção do médico qualificada. E eu não sei se você sabe que 80% das doenças as mais frequentes no Brasil, que é mais ou menos diabetes, pressão alta, que é o problema sério da hipertensão, na criança, asma, bronquite e diarreia, são doenças que você pode atender na atenção básica, no posto médico. Se tiver um médico lá no posto médico, ele vai atender melhor. Com isso, vai sobrar médico para atender no hospital. Você não vai sobrecarregar o hospital. Então, eu tenho uma imensa esperança que melhore substantivamente. Não vou dizer que é uma melhora total, definitiva, porque seria um absurdo, mas eu acho que vai melhorar muito a saúde do povo brasileiro, o mais médicos. O dinheiro do pré-sal vem quando? Daqui a pouco a senhora responde depois do intervalo comercial. Presidente, o dinheiro do pré-sal, quando que começa a vir, que todo mundo fala isso, muita gente não sabe o que é o pré-sal. Tem 2 partes, vamos dizer, Ratinho, tem 2 dinheiros do pré-sal. Tem um dinheiro do pré-sal, tá, que já começa a vir por agora, porque é aquela parte do pré-sal que a gente não sabia que existia o pré-sal, mas nós estávamos explorando a parte de cima. Certo. A empresa tem direito de explorar a parte de baixo, tá? Ela ganhou aquela concessão, e quando ela ganhou aquela concessão, naquela época, há uns 10 anos atrás, não se sabia. Ou ela pode furar Ela pode continuar furando. Bom, esse dinheiro ele entra mais rápido. O dinheiro do próprio pré-sal, ou seja, do pré-sal que é partilha, ele começa a entrar daqui a 5 anos. Vai precisar, para você ter uma ideia, entre de 12 a 15 plataformas, você considerando que cada plataforma, dependendo do tamanho dela, vão dar assim a maior, em torno de 1 bilhão e 800. Você veja o que ele vai movimentar de dinheiro. Nós acreditamos que que a gente vai ter à disposição da educação imediatamente, começa já o ano que vem, mais 2 bilhões. E aí é sucessivo. São 112 bilhões nos próximos 10 anos, aí só royalties. Do pré-sal Fundo Social, é esses que vão entrar a partir de daqui a 5 anos. Então, você soma 13 mais 5, dá 18. A partir de 19, você vai ter constantemente um aumento. Nós vamos ter uma quantidade muito expressiva de dinheiro para botar na educação. Isso significa botar em quê? É como a mesma coisa da saúde, viu, Ratinho? Não se fará uma educação de qualidade sem formar professor direito e sem pagar professor direito. Então, vai ter de ser gasto em melhoria da formação dos professores, melhoria também do salário dos professores. Vai ser gasto em expandir todos os programas principais de educação. Vou te dar um. Nenhum país do mundo ficou um país desenvolvido, Ratinho, sem ensino em tempo integral, ou seja, em 2 turnos. E não é para e em 2 turnos, Ratinho. Mas esse dinheiro vai dar para fazer isso? Colocar a criançada toda em tempo integral? Meu querido, dá. Vai dar, sim. E ainda, vamos só considerar, essa é uma parte só. Tudo que entrar daqui para frente, o ano que vem eu fiz um outro leilão, vai para o pré-sal. Vai para o fundo da educação e para a saúde. Tem cidade, presidente, que ela já sobra dinheiro da educação, mas a prefeitura
não gerencia bem esse dinheiro. Não tem que ter um programa para ensinar o prefeito a gerenciar esse dinheiro da educação? Eu já vi muita prefeitura que sobra dinheiro da educação. Olha, Ratinho, eu acho que tem um problema de gestão. Tem sim, assim, esse problema de gestão não é só dos prefeitos, eu acho que é generalizado no setor público brasileiro. Nós sempre vamos ter de melhorar a gestão dos recursos públicos. Gastar bem é tão importante quanto ter dinheiro. Você pode fazer mais com menos, se você gastar bem. Né? Você sabe disso. Isso acontece nas empresas, acontece na sua empresa, em qualquer lugar acontece. Agora, eu vou te dizer com sinceridade, eu não acho que sobra dinheiro na educação. Eu, assim, não tô querendo defender os prefeitos, mas estou querendo reconhecer. Por exemplo, Ratinho, eu estou muito preocupada com duas coisas. Nós não temos a quantidade suficiente de professor de física e de matemática que nós temos de ter. Porque o Brasil não pode só formar. Outro dia até falaram que eu estava com preconceito contra os advogados. Eu não estou, não. A minha filha é advogada, meu genro é advogado, meu ex-marido é advogado e qualquer dia desses, aquele menino lá que está com 3 anos vai querer ser advogado. Tem nada contra advogado, né, o meu neto. Eu acho até que é uma profissão muito boa, mas o Brasil precisa de engenheiro. Precisa eu bastante. Tenho de reconhecer isso. Eu não posso precisa de médico. Precisa de médico, precisa de engenheiro, precisa de cientista, precisa de biólogo, precisa de químico, de matemático. Agora, de físico. esse dinheiro da educação... Isso nós temos de formar. E esse dinheiro que vem do pré-sal vai ajudar também nessa formação? Vai, ele vai... Em abrir, por exemplo, universidades, faculdades de medicina? Vai continuar abrindo faculdade de medicina, interiorizando o ensino, porque quanto mais perto. Ontem, por exemplo, Ratinho, eu estive no Rio Grande do Norte. Nós estávamos formando uma turma de 4.500. Não é de ensino regular, é de formação e capacitação técnica. É um programa que nós temos que chama Pronatec, em parceria com o Sistema S, com o Senai, o Senat, o Senar e o Senac. Né? E nós damos ensino técnico. O que é isso? Nós estamos formando, porque você tem de capacitar. Educação também é capacitar profissionalmente a força de trabalho do país. Os adultos, os jovens que estão tendo acesso ao primeiro emprego, o pessoal que está no Bolsa Família, a gente tem de dar educação, capacitação profissional. Por exemplo, outro dia eu participei da formatura de uma eletricista. Ela era mãe do Bolsa Família. E aí ela fez um curso, né, de 6 meses. E o que ela estava aprendendo? Se eu não me engano, foi lá no Rio Grande do Sul até. Ela estava ela tinha condições de trabalhar na instalação de eletricidade numa casa. Era isso. Você veja, a educação é o único caminho para você estabilizar tanto todas as conquistas sociais do país, quanto para você dar o salto. Então é por isso que a senhora está entusiasmada com esse educação? Estou muito entusiasmada. Eu vejo que você está muito entusiasmada, presidente. Viu, Ratinho? Eu acho uma das coisas mais importantes para o presente e para o futuro do país. Vou fazer uma pergunta. Gastamos muito dinheiro com os estádios da Copa? Olha, Ratinho, eu acho, se você olhar todo o conjunto do gasto da Copa, para onde se destinou o maior gasto? Em primeiro lugar, para a mobilidade, né? Foram os VLTs, né? Os veículos leves sobre trilho, depois o monotrilho e os BRTs, que é aquelas corredores de ônibus, né? Que você tem o tráfego livre. Que, aliás, em São Paulo está funcionando muito bem. É verdade, tá funcionando muito bem. O São Paulo prefeito Haddad está de parabéns. Está de parabéns. Então. Eu achei que ele não ia conseguir fazer em tão pouco tempo. Ele conseguiu. E você veja, essa é uma questão crucial para as pessoas. Porque aí a gente está falando do tempo livre de vida. O tempo em que se ela tiver um transporte rápido e de qualidade, ela ganha para a vida dela, para a família dela, para o lazer dela ou até para estudar. Presidenta, por que no Brasil nós temos tão poucas ferrovias? Mas deixa eu só concluir a questão da Copa.
O Ratinho, eu acho que nós todos vamos ter de fazer uma campanha pela Copa. Em todo lugar que eu vou, Ratinho, então você veja, lá na reunião dos BRICS, estava lá sentado o presidente da China, o primeiro-ministro da Índia, o presidente da África do Sul, o presidente da Rússia e eu. E a reunião começando. O primeiro ponto de pauta era discutir a próxima reunião dos BRICS, que vai ser aqui em março. Mas eles não estavam querendo discutir essa reunião, não. Sabe, eles estavam querendo discutir que se eu ia... Perguntaram para mim, é óbvio que eu vou, se eu ia convidá-los para vir na Copa. Porque tem um valor. Primeiro, porque o futebol é uma coisa que envolve o mundo. E mostra o Brasil para o mundo. Não, e todo o povo, vamos falar, o povo das nações gosta do futebol. Gosta, todo mundo. O russo, o alemão. Outro dia foi o da Mercedes-Benz, e eles falam assim, não, então vamos torcer para a final ser entre Brasil e Alemanha. Né? Eu falei, vamos torcer para a final ser o Brasil e a Alemanha e o Brasil ganhar. Isso. Bom, então o que eu quero te dizer é o seguinte, a Copa é um valor que nós temos, e nós temos de saber que ele é importante, que ele vai mostrar o Brasil para o mundo, mas não é só isso. Nós temos o melhor futebol do mundo. É verdade. O melhor. Né? O nosso futebol e eles olham para nós e para a Copa, eles não olham só para a Copa ser aqui, eles olham também para ver, e sempre me perguntam isso, vocês ganharam a Copa das Confederações, vocês vão fazer uma baita Copa, né? Todo mundo está esperando isso. Maravilhosa. Todo mundo está esperando isso, o mundo inteiro. Então eu acho o seguinte, houve gasto nos estádios, eu queria esclarecer o seguinte, o governo federal deu, para todos os 12 estádios, nós colocamos financiamento. Foram 400 milhões iguais para todos. Você lembra bem que no início a FIFA disse que os estádios seriam construídos pela iniciativa privada e seriam da iniciativa privada. Não foi bem isso que aconteceu. Os estados também entraram. Agora, orçamento da União, nós não colocamos um tostão. Importante. Em que nós colocamos dinheiro do orçamento da União? Nós colocamos nessas obras de mobilidade, de segurança e também colocamos de telecomunicações. Tudo isso vai ficar para o país. Claro. É que nem quando você dá uma festa na sua casa. Você arruma a casa, você pinta a casa, você bota móvel. Agora, os convidados chegam, mas eles vão embora e você fica com tudo aquilo. Né? É verdade. Uma coisa, nós estamos preparando a casa. Mas é uma coisa importante, presidente, que a senhora está falando, que o povo não sabe disso, dessa mobilidade, que esse dinheiro foi, na maioria, para essa mobilidade, que é importante, né? A parte do orçamento geral da União foi para isso, fundamentalmente. Falando em futebol, só torce para algum time, presidente? Porque o presidente Lula, infelizmente, torce para o Corinthians. O Ratinho, o ex-presidente Lula. Dizem que políticos não podem falar isso. O Lula sempre falou. Você falou. O Lula adora o Corinthians. O único defeito que eu vejo do meu amigo presidente Lula é torcer pelo Corinthians. Pois é, eu torço, eu vou te falar. Pro Internacional. Eu torço no Rio Grande do Sul pelo Internacional, mas eu nasci em Minas Gerais. Então eu torci durante o início todo da minha vida pro Atlético. Eu tenho 2 camisetas. Sou atleticana e sou Inter. Tem 2 camisetas. 2 camisetas. Vamos voltar com aquela pergunta. Porque as pessoas me perguntam, por que a gente não tem trem no Brasil? Vou te falar. Nós não temos trem no Brasil por um erro. Eu acho que talvez um dos maiores erros, entre outros, que nós cometemos. Nós cometemos do metrô também, tá? Nos anos 80 diziam que a gente não tinha por que ter metrô. Porque metrô era coisa de país rico. E como nós não éramos ricos, ninguém ia fazer um esforço e investir em metrô. E isso é muito ruim, porque cidades do tamanho de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte e das outras cidades grandes do nosso país, elas precisam de metrô. Nós, inclusive, estamos financiando 5 metrôs, que é Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Bahia, Fortaleza. Mas voltando à ferrovia, eu acho que houve um equívoco. Nós apostamos em rodovia só. Não teve um período grande no século passado, é engraçado a gente falar em século passado, né? Mas foi no século passado. Foi. Principalmente nos anos 50, 60, que nós fizemos um grande esforço e construímos
uma malha rodoviária no Brasil. 40, 50, o próprio Getúlio fez também. Mas nós não investimos em ferrovia. Todos os países continentais do mundo investiram em ferrovia, final do século XIX, início do XX. Nós tínhamos de ter uma malha ferroviária, porque não tem estrada que aguente transportar minério e grãos sem deteriorar. Nos últimos 10 anos, 10 anos dobrou. E aí, como é que você distribui a carga? É melhor botar carga pesada em ferrovia e carga de container mais leve em estrada. Mesmo container, o mundo todo transporta por ferrovia. Nós estamos agora, viu, Ratinho, fazendo um esforço enorme de construir uma malha ferroviária. Uma parte dela é muito cara. Fazer uma malha ferroviária, no início é muito caro, mas é aquela história da formiga e da cigarra. Uhum. Uma ferrovia é que nem é mais formiga do que cigarra, porque você, no início, gasta, sofre, mas você deixa para o futuro um custo bem menor. E você deixa um país com muito mais capacidade logística. Então, eu sou a favor, nós estamos fazendo 10 mil quilômetros de ferrovia. Nós vamos fazer um imenso esforço, porque uma parte disso, uma parte do gasto em ferrovia, ele não é ressarcido imediatamente, ele é ressarcido mais no longo prazo. Mas o povo ganha. Por que o povo ganha? O povo ganha porque a gente tem que sempre perguntar isso. Como é que as pessoas, com o que você está fazendo, como é que as pessoas ganham? Ganha por quê, Ratinho? Diminui o custo do país. Exatamente. O custo do país. Melhora a produtividade do país como um todo. E as empresas brasileiras ficam mais competitivas, que nem o esporte. E diminui muito acidente também, tudo. Aí isso, vamos dizer assim, isso é crucial. Diminui acidente porque você tira aqueles caminhões pesados das estradas, diminui acidente também porque você não tem um congestionamento que às vezes dá nas estradas, por exemplo, na época da safra. E também melhora o meio ambiente. Não tenho dúvida. Melhora o meio ambiente. A senhora está brava, presidente, com o presidente dos Estados Unidos? Ainda não. Olha, você sabe que não é uma questão pessoal, viu, minha com ele. Eu não estou nem brava, nem assim, quando a senhora cobrou ele, a senhora cobrou assim, tá me sondando lá? Como é que é o negócio? Foi assim essa conversa ou não? Olha, Ratinho, a conversa é uma conversa entre chefes de Estado. Como é que o chefe de Estado fala? Assim, com muita lisura? Você viu? Não, do mesmo jeito que eu falei na ONU. O que eu falei na ONU, eu tinha falado para ele, da mesma forma. Primeiro, é inadmissível esse tipo de relação entre países que têm parceria estratégica. Por quê? Primeiro, porque afeta direitos humanos, direitos civis, a privacidade das pessoas. Segundo, porque afeta interesses estratégicos de empresas brasileiras. Terceiro, porque afeta a nossa soberania. E deixei claro duas coisas para ele. Primeiro, que o Brasil sabia se defender. Então ninguém precisa de defender o Brasil contra o terrorismo. Segundo, que não é possível afirmar direitos humanos de um país em detrimento do direito dos humanos de outro país. Então, se ele estava defendendo o país dele, nós também estávamos defendendo o nosso e não íamos admitir esse tipo de atitude. Segundo, em relação à soberania, é impossível, se você não respeitar a soberania de um país, ter relação com esse país. Exatamente. E falei uma coisa para ele que era o seguinte, o Brasil queria, primeiro, desculpas pelo que tinha acontecido. E segundo, queria o compromisso de que não se repetiria. Como ele não se sentiu em condições de garantir isto, porque, para mim, ele disse que não era só o Brasil que estava sendo afetado, aliás, ele não disse para mim, ele disse isso publicamente. Publicamente. Eu disse a ele que eu não tinha condições políticas para fazer uma visita de chefe de Estado nos Estados Unidos, que eu não tinha condições, porque as condições não estavam dadas, não tinham sido criadas por ele, e ele tinha, na reunião em São Petersburgo, dito para mim que ele ia construí-las.
Então, como não tinham sido construídas, e as condições é essa que eu te disse, eu queria um pedido de desculpas e queria um compromisso claro que não se repetiria. E outra coisa, né, que é muito desagradável nessa história toda, é que você veja, quem vaza essa notícia? É um rapaz que não tem mais de 25, 26 anos, que estava empregado numa empresa terceirizada na área de inteligência há quantos meses? Dizem que há 4, 5 meses. E como é que uma pessoa dessas consegue todos esses dados de tantos estados? E no caso que me interessa, no caso no Brasil, como é que é possível? Como é que explica? Quer dizer, também está muito frágil lá. Pois é, mas como é que explica uma situação dessas? Então, é uma conversa, Ratinho, que é de alto nível. Não tem, vamos dizer, o que eles chamam de maus sentimentos. Né? Não tem uma questão de pessoal. Apesar dele ter, dos Estados Unidos, e pelo que vazou, os Estados Unidos ter feito espionagem sobre a minha relação com os meus assessores, é o que consta. Bom, mas para além disso, é uma questão de soberania do país, e é uma questão dos direitos humanos do meu país, da população do meu país e das empresas. Claro. Mas que história é essa de ficar sondando? Em nome do quê? Do terrorismo? Mas este país tem uma característica. Não abriga grupos terroristas, repudia o terrorismo, nunca teve nenhum dado, nenhuma informação de que aqui tinha atuação terrorista. Primeiro. Segundo, nós vivemos em paz, em profunda paz com os nossos vizinhos há 140 anos. Nós estávamos falando há pouco, antes do programa começar, da relação Brasil-Paraguai, que é uma relação de parentesco hoje. É verdade. Né? De parentesco, assim. Tem muito brasileiro lá dentro, bastante paraguaio aqui também. E deve ter brasileiro com filhos que nasceram lá, devem ter casado com Paraguai, por isso que eu chamo. Já não é uma relação entre países ali, já é parentesco. Bom, nós vivemos 140 anos em paz, Ratinho. 140 anos. Me dá outra região do país que tem uma história de paz durante 140 anos recentemente. Agora vamos aqui perguntar uma pergunta bem assim da presidenta Dilma aqui no Palácio. É verdade que você mora aqui em cima, presidente, você mora num apartamento? O quarto é grande, viu, Ratinho? Mas é só um quarto, né? Tem o quarto, banheiro e uma salinha. E é verdade que tem sem terra, tem sem teto, E a senhora é uma presidenta sem fogão? Sou uma sem fogão. Não tem fogão lá? Não. Se der fome de noite, como é que faz, presidenta? Meu querido, você tem de comer frio. Não tem nenhum fogãozinho? Queijinho frio, não tem fogão. Você, no máximo, pode ter um micro-ondas, mas fazer comida em E onde é que fica a cozinha aqui do Pará? Tem que descer a escada? Olha, o Ratinho, fica no extremo oposto. Então, eu sempre disse, ou você vai, é longe para danar, porque você tem de cruzar todo o Palácio do Alvorada e é num subsolo lá no fim. Então, você teria e mesmo tem uma pequena também no extremo oposto ali em cima. Então, você teria ou de patins ou de patinete, porque tem que cruzar tudo. É longe, tem. E eu sou uma pessoa como qualquer outra do mundo, sou normal, né? Eu gosto, todo mundo gosta disso. Ninguém gosta de ficar comendo comida, né, que não seja aquela caseira. Exatamente. Né? Você já fez mexidão, não? Olha, eu sou assim, uma adepta do mexidão. Arroz, feijão? Arroz, feijão, eu gosto de farinha. Farinha. Gosto de ovo. Ovo. Você falou banana? Eu gosto de banana e gosto de tomate e uma cebolinha. Mas aqui não dá para fazer? Não. Aí eu tenho de... Eu não queria ser presidente. Olha, o Ratinho, tem outras vantagens, mas eu acho que essa, de fato, é um problemão. Sabe por quê, Ratinho? Eu vou te falar. É óbvio que é por prazo determinado, né? Ser presidente é por prazo determinado. Mas todo mundo gosta, se você for pensar, o cotidiano da gente, de todo mundo é muito parecido.
que você gosta? Todo mundo. Você gosta, você quer descansar, você quer fazer uma comidinha, não é isso que você quer? Todo mundo assiste. Ver um filmezinho. Exatamente. Você assiste filme aqui? Eu assisto. Mas aqui? No cinema fora você não pode ir. Eu até posso, mas eu incomodo as pessoas. Não é que as pessoas me incomodem, não é isso. É o contrário. Que deve todo cerimonial, né? Não, leva a segurança. Tem que levar junto. Tem de levar a segurança. Você não pode entrar no lugar sem a segurança. Às vezes, eu negocio. Outro dia eu negociei. Falei para o general, que é o chefe da minha segurança general, vamos andar ali na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte. Porque eu comecei a caminhar lá na Praça da Liberdade. Olhei para a Praça da Liberdade, fim de tarde. Falei, general, dá uma força, meu filho. Vamos lá andar naquela praça. Aí, de súbito, você vai andar, vai menos gente. Porque senão, dá para fazer sempre subitamente. Agora, você incomoda. No cinema, você senta, eles te cercam, né? E depois tem muita gente, as pessoas ficam incomodadas. Aqui dentro não tem um cinema? Tem um cinema, tem. Agora, presidenta, você fica muito isolada aqui, muito sozinha? E a gente fica assim, Ratinho, porque eu acho que um outro prazer na vida que todo mundo tem é andar na rua, né? Nós fomos criados em cidade. É isso mesmo. A gente gosta de esquina. Isso mesmo. Você não gosta de esquina? Gosto de esquina e boteco, presidente. Bar, porque é esquina, boteco, bar, né? É. Esquina. Tem de ter esquina, tem de ter gente andando na rua. E esse privilégio você não pode ter mais. E vou te dizer por quê. Eu também não incomodo que me peça para tirar fotografia, nem nada disso. O que eu acho é que o que adianta eu andar cercado de gente por todos os lados? Só fugindo. Agora me conta. Às vezes eu fujo. Me contaram, presidente. Fujo. Me contaram que a senhora é muito exigente em tudo, é verdade? Perfeccionista, é verdade? Não digo que eu sou perfeccionista, mas eu sou exigente. Eu acho que a gente, se você está numa função dessas, óbvio que você é humano, você comete erro, você não é perfeito, você não faz, nem sempre você acerta. Agora, você tem de se esforçar para ser perfeito, para acertar. Porque você não é jogador de barato, não é mesmo, ninguém é. Agora, você tem de fingir que você vai, não é que fingir, você tem de falar para ti, tem de ser o melhor possível. Eu não posso, se você largar o corpo e falar, não precisa, aí não vai dar nada mesmo. Não vai dar nada. Você tem de exigir o melhor de você, você tem de ter meta, você tem de cumprir a meta, e quando não cumprir, tá? Lamentar bastante, querer saber por que não cumpriu. Se não for assim, Ratinho. Me contaram. Não, se não for assim, muito exigente. Eu acho até que eu tenho de me esforçar para ser mais um pouco. Mais um pouquinho. Porque não dá para largar. Todo mundo sabe. Ouve música, presidente? Eu adoro música, Ratinho. Eu gosto de duas coisas na vida. Sempre dá. Você sempre chega aqui para dormir, né? Daí coloca eu não consigo dormir, ou eu leio, ou eu escuto música. Eu leio muito. E tem, assim, um tipo de leitura que você gosta mais? Tudo. Quando eu não tinha livro, eu já li até bula de remédio, vou te dizer. Mas isso foi em outras circunstâncias da minha vida, que eu não tinha livro, eu lia qualquer coisa. Ler para mim, uma forma de você ver o mundo. E a senhora ainda leu o livro, presidente? Eu leio literatura. Mas aquele de papel ou a senhora está indo no computador agora? Eu vou nos dois, mas eu gosto, eu tenho o livro em tablet. Mas você gosta mais? Eu gosto de livro com papel e cheiro. Eu também gosto. Eu gosto de cheirar livro. Eu gosto do papel. Nisso eu sou completamente antiga. Mas não é antiga, não. Acho que é gostar mesmo. Eu também gosto. E o dia que falar para mim vai acabar livro, eu vou lutar para não acabar. Não sei se você viu aquele livro, um filme uma vez, que se eu não me engano, é um filme de ficção científica até, que eles destruíam os livros. E cada pessoa pegava um livro e decorava, porque eles iam exterminar o livro. Eu acho que era Fahrenheit 459, se eu não me engano. E eu tenho por livro uma verdadeira adoração. Acho que é uma das maiores criações que o mundo humano fez. Te leva onde quiser. Tem aqui uma biblioteca que, de vez em quando,
É uma das coisas mais bonitas daqui. E você desce ali de vez em quando? Eu desço ali. A senhora desce ali. E ali tem uma outra coisa. Sabe aquelas bibliotecas que tem escada, que você anda assim de escada? Você para a escada, sobe na escada, vê a lá de cima, vê a do meio. Além disso, é biblioteca com escada. Sabe, biblioteca de filme. Ela é muito bonita. Tem uma fotografia do Juscelino. Dizem que ele também gostava muito dela. Da biblioteca? É. Não era igual a essa. Uhum. Ela foi melhorada ao longo dos outros presidentes. Agora vamos para uma pergunta que todo mundo do Brasil inteiro quer saber. A senhora é candidata a presidente? Olha, eu tenho uma vantagem na vida, sabe qual é? Em relação a qualquer outra pessoa, eu sou a presidente. Então, antes de eu ser candidata, eu sou presidente até o dia 31 de dezembro de 2014. E isso é uma diferença. Ontem, por exemplo, eu acho que foi um repórter que me perguntou: a senhora está fazendo campanha eleitoral? Eu estava dando diploma para os 4.500. Eu disse: não, eu estou exercendo a presidência. Exatamente. É diferente. As outras pessoas que não são presidente e que querem ser presidente, elas estão no direito delas e elas fazem campanha. Eu sou a única pessoa deste país que exerço a presidência. Então, antes de querer ser reeleita, eu tenho de querer exercer a minha presidência. Até o dia 31. Até o dia 31 e com aquela garra e aquela exigência, sabe, Ratinho, que eu tenho de impor para mim mesma. Que nós façamos o melhor trabalho possível, que nós tentamos errar o menos possível, que nós não olhemos para nós mesmos e tenhamos uma cumplicidade conosco de achar que não é necessário fazer o melhor. Não, é necessário fazer o melhor todos os santos dias. Agora, falando em crime, de terrorismo, nós temos condição de... O Brasil é muito cobrado, presidente, sobre criminalidade. O que o governo federal pode fazer, talvez, para diminuir? Daqui a pouco a senhora responde, depois do intervalo. Nós estamos aqui conversando, batendo 2 dedos de prosa, com a presidenta da República, uma das mulheres mais importantes do mundo, e que, graças a Deus, é brasileira, né? E estamos conversando, eu fiz uma pergunta para ela que eu acho que todo mundo em casa quer perguntar. Tem jeito de baixar a criminalidade? O governo federal pode fazer alguma coisa? Pode estar fazendo, Ratinho. Nós criamos 2 operações. Na nossa atividade de segurança, tem um papel fundamental proteção das fronteiras. Tá? Porque é pelas fronteiras que entra as armas, a droga e tal. Então, nós criamos duas operações que se conjugam. Uma chama-se Sentinela, é a Polícia Federal e a inteligência da Polícia Federal. Olhando, avaliando, vendo onde há, fazendo parcerias com as polícias dos outros países vizinhos para avaliar por onde que está entrando, onde é que tem plantação de coca, etc. A outra é uma dupla, que é feita com as Forças Armadas e a Polícia Federal. Nós já fizemos várias dessas operações conjuntas, mas eu vou falar da última, que foi feita em junho, que levou 19 dias. Porque como é que funciona? Nesses 19 dias, a gente escolhe uma área da fronteira e 33 mil, na última, era 33 mil homens do Exército e 1.100, em torno de 1.100 das polícias. A gente faz chega num determinado dia de surpresa, né? Ela não é avisada, a mobilização se dá na hora, ninguém sabe onde será. E nós apreendemos, só para você ter uma ideia, nessa última, quase 427 toneladas entre cocaína e maconha. E também apreendemos armas, apreendemos carros roubados, enfim, a sentinela é para segurar essa volta. E aí nós, com as outras polícias, fazemos um cerco no entorno. E muita atividade de inteligência, que a gente tem parceria lá de baixo, com todos os países que são fronteiriços com o Brasil, da Argentina até lá na região do Amazonas, que é a mais difícil
de todas é a região do Amazonas, onde nós temos focado muito a nossa atenção é justamente lá na sua região, ali em Foz. Em toda aquela vasta região da fronteira, nós temos focado. Agora nós estamos com uma política, junto com os outros países, de criar parques, de urbanizar a parte maior, não é nem urbanizar, de transformar em parque, de criar caminhos, para você poder ter mais controle sobre o que entra, que sai. Bom, isso eu te diria que é uma parte assim que nós estamos usando muita inteligência, muita presença também das Forças Armadas e se complementa a isso com uma parceria com países e também com os governos estaduais. Bom, num segundo momento, eu acho que da nossa atividade na área de segurança vem a questão dos presídios. Nós colocamos 1 bilhão e 100 em modernização e reforma de presídios. Aproveitando que você está falando sobre 1 bilhão isso, e 100. uma pergunta que eu quero fazer. Se privatizar presídio, não sai mais barato para o Estado? Sim, mas aí não somos nós que decidimos, né? Porque o presídio, nós temos presídio de segurança máxima. Esse aí é o governo federal. É segurança máxima para colocar os maiores. Aí não tem jeito de privatizar. Não, os nossos nós não teremos. Não tem jeito. Presídio de segurança máxima. Agora, os estados, tem estados pensando em privatizar. Aí, como os presídios são estaduais, nós damos 1 bilhão e 100. Aí não é financiamento, é dinheiro do orçamento. Para os estados modernizar presídio, melhorar presídio, construir condições melhores para presídio, para evitar rebeliões, para evitar que se dê margem à organização dos presos sem controle, né? E numa situação que muitas vezes as péssimas condições dos presídios provoca também e cria mais facilidade para o crime organizado dominar presídio. E é onde, por exemplo, os grandes, vamos dizer, as lideranças das quadrilhas, nós temos que colocar. Porque se você... Eu acho que em vários lugares o combate ao crime organizado deu certo. Onde deu certo, você pode saber que quando começou a repressão estadual ao crime organizado, há uma reação, né? Esta reação tem necessariamente de resultar em prisão das lideranças. Se você deixar a liderança no Estado, esta liderança articula continua mandando. E continua mandando e faz aqueles salves, ou manda matar agente penitenciário, gente da segurança. Então, é imprescindível, pelo menos por tudo que eu vi nos meus anos de presidenta e nos meus anos de chefe da Casa Civil do presidente Lula, é que se você não tirar as lideranças do crime organizado das cidades onde eles agem, você não controla o crime organizado. Perfeito. Onde ocorreu isso, diminuiu o grau de interferência das prisões sobre quem estava solto e, portanto, o grau de violência reduziu. Agora, sempre tem um primeiro momento que há uma violência maior. Como esta questão é uma questão dos estados, o governo federal não tem competência para decidir se é de um jeito ou do outro. Muitas vezes, só para você ter uma ideia, não sei se você lembra, eu vou dar o exemplo do Rio. Você lembra quando a polícia do Rio, junto com o governo do Rio, ia pacificar alguma favela? Para a gente participar, o governador tem de pedir, para mim, uma coisa que chama garantia da lei e da ordem. Só com garantia da lei e da ordem eu posso colocar, por exemplo, aqueles equipamentos pesados da Marinha para ajudar a subir e impedir que quando a polícia chegue haja tiroteio e morte. E deu certo. Deu certo. Mas a lei exige que eu só possa entrar no Estado a pedido do governador. Isso por determinação da Constituição, né? Eu não posso chegar e falar, agora o Estado vai, o Exército vai para ali ou vai para ali. O que eu concordo com a Constituição é uma questão de respeito aos entes federados, né? Agora, presidente, a senhora vai entregar trator amanhã também. Vou. Estava vendo no jornal. Não, é mais do que trator. Uma máquina, um maquinário. Vou contar para ti isso. O Brasil tem em torno de uns 80% ou mais de prefeituras
com menos de 50 mil habitantes. Nessas prefeituras, é interessante porque os prefeitos falam assim para mim, lá na minha prefeitura, lá no meu município, tem uns 400 quilômetros lineares de estradas vicinais de terra. E eu não tenho recurso. Uma estrada vicinal de terra escoa a produção, passa por ali as pessoas, os ônibus escolares, as ambulâncias e as pessoas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um kit. O kit prefeitura é o seguinte, é uma retroescavadeira, uma moto-niveladora e um caminhão caçamba. E essas 3 máquinas dão um total de R$1 milhão, tá? Dá 1 milhão e pouco a preço de mercado. Então, nós compramos, o governo federal compra, e aí quando você compra, esse 1 milhão que é preço de mercado vai diminuir. Mas nós pegamos essas máquinas e doamos para o prefeito. A fundo perdido. A fundo perdido, ele não paga nada para nós. Nós doamos essas máquinas, distribuímos e doamos. Independentemente de quem seja o prefeito, partido, o sobrenome, o partido, a crença, o time de futebol. Né? Não precisa de ser nem do Inter, nem do Atlético. Entendeu? Para todas as prefeituras abaixo, até 50 mil. E isso é muito importante, Ratinho, porque dá autonomia para o prefeito. Para poder trabalhar. E ele vai estar recebendo uma moto-niveladora, uma retroescavadeira e um caminhão caçamba dos melhores que tem no mercado brasileiro. Né? Tudo de marca boa e produzidos no Brasil. E significa que também eu estou dando emprego e renda. Muito bem. Agora, a última pergunta. O que mais emocionou a presidenta Dilma até agora no exercício da presidência? Ô Ratinho, sabe o que mais emociona a gente? Eu vou te dizer. Quando você vê que você transforma a vida de alguém. É isso que te emociona. Certos depoimentos. Você está fazendo... Porque eu acho que nós temos alguns programas que mudam a vida das pessoas. Vou te falar quais eu acho. Minha Casa Minha Vida. Ah, não tenha dúvida. Então, você vê uma... Esse vai continuar, né, presidente? Vai. Se você for presidenta de novo, vai continuar. Pode ter certeza que se eu for presidenta de novo, Ratinho... Não, porque eu acho disso de uma importância. Eu só comecei a crescer na vida depois que eu tive a minha casa, presidente. E era uma casa popular. E vou te falar, Ratinho, e as pessoas sabem disso. E as pessoas sentem isso. E nós fizemos esse programa, ele tem uma característica. Todos os programas nossos é a relação direta do Estado brasileiro com a pessoa, com o cidadão. Não tem intermediário, não tem quem diga que a casa... E ninguém pode dizer, estou falando aqui no seu programa, que é muito escutado. Ninguém pode querer usar o programa Minha Casa Minha Vida em benefício próprio. Que não seja o morador. Né? Não tem ninguém que é dono do programa. Esse programa é um programa de direito do cidadão brasileiro. Nós vamos chegar, Ratinho, logo, logo... A segunda fase é 2.750.000. Nós vamos ter de continuar esse programa, sim. Tem de ter continuidade. E tem de ter, no próximo período, algo em torno desses 2.750.000. E vou te dizer mais. O que é emocionante? É a pessoa com a chave na mão, com a consciência que a vida dela mudou. E aí nós não fizemos só isso. Nós juntamos no Minha Casa Minha Vida o Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor. Que é aquele cartão. Aquele cartão que permite que ele compre. A gente coloca no cartão R$5.000. Esses R$5.000 tem carência e juros especiais. Tá? E eles permitem que as pessoas comprem fogão, geladeira, TV de plasma, máquina de lavar roupa automática. Permite que compre também um tablet, permite que compre um computador com ou sem televisão, tá? Permite que compre também móveis,
né? Armário de cozinha, agora que nós autorizamos, sofá, cadeira. Fogão. Fogão, já falei. Fogãozinho lindo, maravilhoso, né? De quantas bocas for, é R$5.000. E eles podem, nas lojas, as lojas têm um acordo conosco que o preço não pode sair de tal base. Porque é um preço que tem que ser acessível pela quantidade de gente. Né? Você só imagina que foi um momento importante para o varejo esse programa. Eu recebi, inclusive, o pessoal do Instituto do Varejo, do IDB, que, inclusive, disse como esse programa, além de melhorar a vida das pessoas, melhora também a situação do varejo. As empresas crescem, compram, vendem. O pessoal dos móveis, também a Associação dos Móveis. Bom, esse é um. O outro é esse que eu estou falando, o Pronatec. Da formação e capacitação profissional, Ratinho. Isso é... Ontem, o formando, que estava falando em nome dos 4.500, é 4.340, disse o seguinte: eu sou de uma geração com oportunidade. A minha geração tem nome, é geração pronatequiana. Porque, de fato, ele forma e tem emprego. E isso em todas as áreas. Eu fui numa no Tocantins, que era na área de formação do pessoal para o agronegócio. Então tinha gente que desde que estava do agronegócio e da agricultura familiar. Gente que estava especializada em hortaliça, produção especial de hortaliça, que para nós, as pessoas não dão valor. Assim, pensam que não tem valor, mas tem muito valor. Eles que nos alimentam. É, exatamente. Operador de máquina de colheitadeira. Né? Porque diz que a máquina hoje, Ratinho, eu não sabia disso, ela mede a umidade do buraco para saber como é que a semente fica. Então o cara tem de aprender. Tem máquina que não precisa mais nada. Mas ele tem de saber operar. Então você tem de formar. Então tem numa outra região que a demanda é por operador de computador. Eles querem operador de computador. Tem outra que a moça, ela tem um pequeno negócio e ela quer melhorar a vida para ter acesso aos financiamentos. Então ela faz um curso e melhora a sua competência. Essa que ontem, se eu não me engano, chamava Maria Janaína. Olha, a minha memória até está boa. Está boa. A Maria Janaína era isso. Ela tinha como é que chama aquilo? Um pequeno restaurante, tá? E num lugar que eu acho o nome maravilhoso, chama São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso? É Miguel? É, Miguel. E dizem que é um lugar lindíssimo, eu nunca fui, mas todo mundo diz. O nome, pelo menos, é bonito. O nome é maravilhoso, é lá no Rio Grande do Norte. Então, teve isso. Essas coisas que isso melhor... te mobiliza a vida. É isso. O Bolsa Família, sabe, a mãe do Bolsa Família recebeu o Bolsa Família, mas já está tendo uma profissão. Beleza. Né? Isso eu acho, Ratinho, ajudar as pessoas a mudar a vida. Isso que te emociona mais. Eu me emociona mais. E a gente sabe como dar uma oportunidade. A senhora podia mostrar para a gente, presidente, a sua biblioteca? Mostro, Ratinho. Eu sei que você não gosta muito. Eu gosto demais da minha biblioteca e de mostrar. De mostrar, você gosta? Sou exibida. Então... Porque a biblioteca não é minha. Eu sempre falo para o meu neto, não pega nisso que é do povo brasileiro. A biblioteca é do povo brasileiro. E quando o seu neto vem aqui, ele bagunça muito aqui, não? Corre eu não deixo ele vir. Ele pode pegar. Até outro dia eu falei, ele vai ficar querendo saber quem é esse povo brasileiro. Que tudo é do povo brasileiro, entendeu? Não pega nisso. Agora, lá em cima ele pode pegar. Que é meu, ali é meu, as coisas ele pode quebrar. Presidente, a senhora já entrou naquela piscina bonita ali, presidente? Já. Já entrou? Já. Mas dá tempo? Não dá não, porque eu não entro muito não, viu? Eu entrei umas 2 vezes só. Mas aqui também tem uma outra coisa muito boa. Eu gosto muito de flor, não sei se você gosta de flor. Gosto de flor. Aqui, Brasília, é um clima maravilhoso para flor. Eu acho que o jardim está muito bonito. Agora eu notei aqui que tem muito passarinho, então a gente está conversando aqui. Tem passarinho, arara. Passarinho. A senhora contrata ou eles vêm porque eles querem vir aqui? Eu contratei, estou pagando passarinho. Viu, Ratinho? Eu tenho muito passarinho. Uma folha de pagamento. Mas já filmou um monte de passarinho. Você já viu quanto passarinho? Muito passarinho. E tem uns que são muito
Eles já muito são atrevidos. ousados. Eles entram por aqui, dá a volta, e eu desconfio que eles se alojam ali em cima. Eu vi. Eles sobem aqui em O senhor cima. já viu 3 casinhas de João de Barro que tem ali? Já, eu cuido delas. 3 casinhas de João de Barro. Ele tem a casa dele, arrumou mais 2 amantes. É 2. Você está suspeitando do João de Barro, é, Ratinho? Tem 3 Você caras. está levantando contra a honra Dono do de João Barro. construtor, ou ele. Tem... Mas você viu que gracinha as casinhas? Maravilha, maravilha. Não, e aqui tem muito passarinho. Nós temos 4 araras aqui no palácio. Tem 2 araras que voam direitinho e tal. Elas Vê se dão não tem volta. nenhuma americana aí. Não, todas elas são de... Não, não. E tem 2, Ratinho, que são daquelas que o Ibama resgata, porque o pessoal ou cortou o músculo das asas. Então, essas 2 são muito mal-humoradas. Se você ver, e elas acham que elas são donas daqui. Elas andam, elas caminham e vêm esconder aqui debaixo. Tem 2 araras bastante mal-humoradas, cheias do direito. Vamos lá ver a biblioteca? Pô? Vamos embora. É linda. Aqui é bom. Não é bonito? É aconchegante, inclusive, né? Você gosta muito também, que é a capelinha. Ah, eu vou te mostrar a capelinha. Olha que graça, olha pra cima, Ratinho. Meu Deus, olha que coisa. Eu acho essa Nossa Senhora aqui maravilhosa. Olha essa Nossa Senhora. Eu gosto dessa porta, Ratinho, olha a porta. Olha a porta. Olha, eles bolaram Olha uma aqui. porta dessa. Eu acho que pouca gente mostrou isso aqui, né? Eu acho que ninguém mostrou, eu acho. E também ninguém vê isso aqui, Ratinho. Você é um dos poucos que veio aqui, nesse fundo aqui da capelinha. E ali, ó, é ali que tem a pista que a gente caminha, tá vendo? Tem uma Você pista pratica que sobe esporte? aqui. Eu caminho. Presidente, eu queria te agradecer muito mesmo. Eu te agradeço. Mais uma prova. Espero que você tenha gostado. Gostei muito de Vou ser te recebido. convidar outras vezes. Muito obrigado, tá? Um abração. Tá? E se a senhora precisar, eu mando o fogão pra senhora, tá? Você manda o fogão? Mando o fogão pra Tá senhora. bom, de 4 bocas ou de 6? 4 bocas. Tá bom, Você então não vai de precisar 4. mais que isso. Mais não, porque é só um mexido. Só um né? mexido nós vamos fazer. Tá, obrigado, presidente. Tá bom.